Boa noite, estamos retomando hoje, né? O estudo online no livro A Loucura sob Novo Prisma, de Adolfo Bezerra de Menezes, quando ele estava encarnado. E peço desculpas a todos por estar já há 3 semanas sem realizar este e outros estudos, como da Revista Espírita, que vamos retomar no domingo que vem, bem como o estudo da série psicológica Joana de Ângeles e de O Livro dos Espíritos. Por isso eu comecei antes das 18 horas e 30 minutos, para nós estarmos com tempo para podermos estar aqui explicando essas questões que são falhas, na verdade, nós não podemos nos eximir disto. São falhas de organização, né, em relação à vida pessoal, em relação à própria vida de estudos acadêmicos e de trabalho profissional, onde devo estar, né, com toda a organização, planejamento para os horários dos atendimentos presenciais e online, bem como os atendimentos espirituais presenciais e online e os estudos online e os estudos híbridos, a fim de que organizado e bem planejado não se torne cansativo, dispendioso e se tenha um gasto de energia emocional inútil, né? Isso é muito importante para nós. Então, eu deixo aqui essa explicação, meu pedido de desculpas, né, bem como o meu compromisso de poder estar organizando-me, planejando-me, reestruturando-me para estar não deixando a vocês em falta dos estudos, com que vocês também se comprometem, não é? A estar acompanhando. E vamos, então, fazer a nossa oração e darmos o início ao estudo, né, à retomada do estudo deste livro A Loucura sob Novo Prisma, do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, quando ele encarnado estava. Deus nosso Pai, nós estamos, Senhor Todo-Poderoso, agradecidos por podermos estar conscientes de nossas atividades espirituais, de nossas atividades profissionais, de nossos compromissos familiares. Que o Senhor nos mantenha em ânimo firme, para que quando uma apatia se fizer em nós não venhamos a ter, amado Deus, conosco a falta de coragem para estarmos levantando-nos, reagindo, para então podermos agir, que possamos também termos a humildade, não só do reconhecimento de nossas fragilidades, mas também para pedirmos a ajuda, para recorrermos à ajuda, seja ela espiritual, profissional, familiar ou de um ombro amigo, em nossas necessidades. Que neste momento de oração
todas as famílias aqui representadas, Senhor, possam receber um influxo de paz nesta hora. Assim seja. Então, depois desta oração, dessas considerações feitas nesses momentos, nesses minutos, nós vamos dar o início ao estudo desta hora. Vamos então estudarmos de onde, retornarmos ao estudo de onde paramos. Então nós estamos caminhando, não é, no tópico da segunda parte, não é? Fatos autenticados pelos maiores vultos da ciência, que é do capítulo 1, né? Onde Bezerra de Menezes dá por título Existe no homem um princípio espiritual? E aqui, na demonstração racional da existência da alma, né, e a demonstração científica, fatos autenticados pela ciência, ele está na segunda parte. E nós vamos ver a continuação dos relatos dele em relação às experiências de Sir William Crookes. Diz ele: passo a sessão em casa de Harshney, ou Harshney. Nunca aparecera Kate tão perfeitamente. Durante mais 2 horas passeou na sala, conversando familiarmente com as pessoas presentes. Muitas vezes tomou meu braço, e a sensação que me deu foi a de uma pessoa viva que se apoiasse em mim, e não a de um visitante de outro mundo. Aquela sensação foi tão forte que tive ímpetos de fazer uma nova e curiosa experiência. Refleti, porém, que se era um espírito, era em todo caso uma senhora. E pedi-lhe permissão para tomá-la em meus braços, a fim de verificar as interessantes observações que alguém havia recentemente feito e referido vagamente. Graciosamente, foi-me dada a licença de que me servi convenientemente como um homem bem educado. M. Walkman ficará contente em saber que pude confirmar sua asserção de ser o fantasma, que aliás nenhuma resistência opôs ao exame, um ser tão natural como Cook. Kate disse-me então que se julgava com força para mostrar-se juntamente com sua médium. Diminui a luz, tomei a lâmpada e penetrei onde se achava a médium. Tinha, porém, previamente pedido a um dos meus amigos presentes, hábil estenógrafo, que grafasse tudo o que eu falasse no quarto, porque eu sabia a importância que se liga às primeiras impressões, e não queria confiar somente em minha memória. Entrei cautelosamente e procurei, tateando a médium, que descobri sentada no chão. Deixei penetrar ar na lâmpada e vi a moça vestida de veludo preto, como no princípio da sessão, parecendo completamente insensível. Elevando a lâmpada, olhei em torno e vi Kate por detrás e bem junto de Cook, vestida de roupas curtas e flutuantes, como se apresentara naquela sessão. Segurando uma das mãos de Cook, movi a lâmpada de modo a iluminar todo o corpo de Kate e a bem reconhecer que era realmente ela a que eu tive em meus braços e não uma criação de cérebro doentio. Ela não falou, mas com a cabeça fez sinal de compreender-me. Pelo que se conhece hoje sobre as propriedades do perispírito, poder-se-ia supor que foi um desdobramento de médium que produziu a dupla aparição,
Prossigamos, porém, e reconheceremos a verdade da manifestação tangível de um espírito. Antes de terminar, é Crookes quem fala. Desejo fazer conhecer algumas diferenças que observei entre Kate e Cook. O talhe da primeira variável. Em minha casa, vi-o 1.5 em maior que o de Cook. Ontem, porém, tendo os pés descalços, era apenas maior 1 centímetro. Ontem à noite, Kate esteve com o pescoço nu e mostrava uma pele macia ao tato, enquanto Cook tem uma cicatriz bem visível, que torna a pele áspera. As orelhas de Kate são muito mais longas e seu rosto mais comprido. A cor de Kate é clara, Cook é moreno. Há sensíveis diferenças nos modos das duas, até quanto a se exprimirem. Diante da minuciosa exposição do sábio observador, desaparecem as suspeitas de serem as duas a mesma pessoa, quer por dolo da médium, quer por desdobramento, bicorporeidade dela. Os desdobramentos são fenômenos hoje conhecidos da ciência, e seu característico é que a imagem em nada pode diferir do corpo material quanto aos sinais físicos. Seriam as provas da aparição daquele espírito tão minuciosa, escrupulosa e cientificamente colhidas, pura ilusão do respeitável sábio. Bezerra de Menezes coloca então uma nota. Posteriormente, muitos outros sábios realizaram experiências semelhantes. Além de que todas as suas experiências foram feitas em presença de muitas pessoas tão respeitáveis como competentes. Aí vem sua última carta a desfazer qualquer vacilação. Crookes refere aí como conseguiu, por indicação de Kate e em presença de todos, tirar fotografias do espírito e da sua médium juntas. Durante esse trabalho, os assistentes tiveram a ocasião de ver bem distintos o espírito e sua médium, Kate e Cook. Tenho a mais absoluta certeza de que Cook e Kate são duas pessoas distintas, ao menos quanto ao corpo. Quando chegou o momento de deixarmos, eu pedi a Kate o favor de ser o último que a visse. Ela chamou um a um todos os presentes, aos quais dirigiu palavras afetuosas e conselhos. Terminadas as despedidas, convidou-me a segui-la ao quarto da médium, para permanecer com ela até o fim. Depois de ter corrido o reposteiro, conversou comigo por algum tempo e foi ter com Cook inanimada. Desperta, disse, que é chegada a hora de deixar-te. Cook ergueu-se, banhada em lágrimas, suplicando-lhe que se demorasse por mais tempo. Não posso, minha querida, está completa a minha missão. Deus te abençoe. Conversou com Cook até que as lágrimas desta lhe tolheram a voz. Fazendo como me havia recomendado, eu corri a sustentar Cook, que ia cair convulsivamente. Olhando em torno, não vi mais Kate com seu vestido branco. É preciso admitir que se possa conversar com a própria sombra para ter a ideia de que Kate era desdobramento de Cook. É preciso admitir que Crookes e seu respeitável auditório foram tomados ao mesmo tempo da insânia, ou que homens da maior responsabilidade combinaram-se para darem por verdade uma mentira, miserável embuste, para ter-se o pensamento de que o médium e o espírito são a mesma pessoa. Seriam as experiências insubsistentes sem o rigor das observações científicas? A resposta está na obra de Crookes. Por mais que choquem as crenças gerais, os fatos atestados por Crookes, o nome e a alta competência do observador se impõem aos mais refratários. E pois que os fenômenos observados por Crookes dão testemunho irrecusável de um espírito sob a forma corporal, e que a tomava e deixava instantaneamente à vista de todos, pode-se dizer materialmente provado que há espíritos, que o espírito é imortal, e que o ser humano, cuja essência é o espírito, não acaba na morte, conservando sempre a consciência de sua individualidade.
É verdade que Dacier, emperrado materialista, obrigado a confessar que viu aparições espirituais, arma sofisma à sua própria consciência, imaginando que o espírito é a figura do homem material, que ainda subsiste depois da morte por não se ter ainda de todo extinguido o fluido vital. É necessário decidido propósito de repelir a luz para formular tais e quejandas hipóteses. Se o fluido vital ainda subsiste, subsistir deve a matéria vitalizada, o corpo, portanto não pode verificar-se a morte. Além de que, uma figura ou imagem que fala, que raciocina, que toma na mão uma lâmpada, que dá conselhos, que faz em suma o que fez Kate, não é coisa mais estupenda do que admitir no homem uma parte que morre e outra que é imortal, duas substâncias distintas? Para todo homem sensato, confessar Dacier que viu aparições é confessar verdadeiros os fatos citados por Crookes. Esta confissão, de tão suspeita origem, vale pela mais robusta prova que possam dar os processos positivistas. O fato é tão real que um materialista da intransigência de Dacier não lhe pôde negar seu testemunho. Como que temos longamente exposto, fica plenamente elucidada a nossa tese. Não será, porém, ocioso corroborar as experiências de Crookes com as de outros sábios. Aos estudos de Varley ajuntaremos os de Wallace, por ele próprio publicados em uma notável carta dirigida ao Times, para explicar como e por que se fez espírita. O venerado sábio que disputava a Darwin a descoberta da lei do transformismo escreveu: pois que tenho sido increpado por muitos dos vossos correspondentes como um homem de ciência que acredita no espiritismo. Peço licença para dizer-vos em que fundamentos assenta minha crença. Vamos continuar com esse relato do Alfred Russel Wallace na próxima semana, para que nós falemos um pouco, dos fatos observados por Sir William Crookes. Nós já estamos aqui vários que Bezerra de Menezes também colocou para nós nesta sua obra Loucura sob o Novo Prisma. E também vimos agora a esse final algo que é realmente estupendo, belíssimo, que é a figura do espírito Kate King ao lado de sua médium Florence Cook. E William Crookes, junto a amigos, pessoas idôneas, responsáveis, homens de ciência, pesquisadores sérios, fotografaram as duas, e ele buscou também ser estenógrafo para poder estar a anotar, as informações transmitidas e não se perder detalhes. Com os recursos tecnológicos da sua época, Crookes conseguiu obter experiências e evidências fortes da existência do espírito. E no sentido espírita, isso significa que o espírito ele sobrevive após a morte do corpo físico, que ele permanece com a sua individualidade e que ele pode comunicar-se das mais diversas formas com o mundo dos vivos. Então são 3 evidências fortes, que se tem nessas pesquisas realizadas por William Crookes. E se vocês lerem os investigadores do espírito, ou os investigadores da alma, 5 séculos de pesquisas, do Carlos Bernardo Loureiro, é um livro com quase 800 páginas que traz diversos pesquisadores, desde o Abade Faria, no século XVI, até o momento do século XX,
as décadas de 80, 90, e pesquisas no campo do paranormal. É uma obra muito interessante, eu recomendo você adquiri-la ou buscá-la. Né? Hoje temos sites diversos, né? Como a Amazon, Google Play, como está na Amazon, Kindle, você pode baixar o Kindle, pode baixar Play Livros e adquirir, né, obras, né, do Carlos Bernardo Loureiro, obras de diversos pesquisadores, né, que a gente traz aqui, né, as referências. Quando ele fala de outros pesquisadores, nós podemos citar, né, dentro da literatura espírita e não espírita, na literatura espírita, obras de A Lendas de Kardec, obras de Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, André Paziani, Camille Flammarion. Mais recentes, nas décadas de 60, 70, 80, José Herculano Pires, de Olinda Morim. Um pouco mais à frente, Dr. Jorge Andréa. Temos o Dr. Ricardo Bernardi, né, e ainda entre nós, né, encarnado. Temos aqueles não espíritas, que são Ian Stevenson, Erlendo Araldson, Mendes Neto Barnegir, temos Roberto Amador, temos, né, na área não espírita também, temos pesquisas feitas por núcleos de estudos, né, científicos em diversas universidades. Tem cientistas que são adeptos do espiritismo, tem cientistas que não são adeptos do espiritismo, participam, né, dessas pesquisas. Isso se pode buscar aí através de sites de busca, né, mais conhecido hoje, o Google, né, teses, dissertações a esse respeito, né. A historiadora Mary Del Priori, por exemplo, ela escreveu um livro, né, sobre a história do espiritismo. Então nós também recomendamos, não esqueci agora o título da obra, né, que é interessante, faz um apanhado histórico, né, do desenvolvimento do espiritismo desde a França até o Brasil. Enfim, temos diversas obras, né, nas mais diversas áreas da ciência, das ciências, né, a fim de nós estarmos aí pesquisando. Então isso nós vamos estar. Tô olhando ali a gatinha, que eu fechei a janela e ela pulou, ela tá querendo entrar. Mas tem um espacinho ali, ela conseguirá passar em breve. Nós vamos então pesquisando e assim a gente vai buscar seguir, né, aqueles que quiserem, né, essa linha de pesquisa, e vai se ver o quanto de pesquisa já foi realizada e o quanto de pesquisa já foi atestada, pesquisas diversas com aparelhos eletrônicos, pesquisas, né, com os aparelhos eletrônicos mais modernos, com aqueles mais antigos, e que tem um atestado, né, da imortalidade da alma, da individualidade da alma e da possibilidade da comunicação dessa alma com o mundo aqui, nós dois encarnados. E isso nos diz muito, porque isso responde para nós aquelas perguntas, né, aquelas dúvidas, aqueles questionamentos, desde os filósofos pré-socráticos, né? De onde viemos? Por que estamos aqui?
para onde vamos? Essas perguntas são respondidas a partir do momento em que a evidência fortíssima da existência dos espíritos e de que há um mundo dos espíritos se faz a partir dos processos de pesquisa científica. Isso é de suma importância, porque para além do pensamento teológico, para além do pensamento filosófico, para além do pensamento metafísico, nós vamos ter experimentos, vamos ter pesquisas científicas muito racionalizadas que nos trazem justamente essa perspectiva para essa percepção, observação, confirmação, né, de uma hipótese, conclusão, né, de que a alma sobrevive ao corpo e muito mais do que sobrevive, ela mantém a sua individualidade, mantém as suas características e pode se fazer notar, pode comunicar-se, pode se fazer visível, pode dar comunicação por alguns dos meios que são possíveis pela mediunidade, e esta alma confirmar ser ela mesma em sua identidade para aqueles que possam ainda ter dúvidas, e para além dos pensamentos teológicos que pensa, né, a fé, que ainda que se junte à filosofia para pensar a fé, mas tem esse método investigativo não somente na razão, mas sim em experiências místicas. Então o Espiritismo ele não vai negar essas experiências místicas, como os cientistas não vão negar, mas também não vão afirmar que são experiências positivas, né, no sentido de serem verdadeiras, porque é o que Kardec sempre alertou: não nos adiantará confiarmos em uma revelação que vem apenas por um único cérebro, por uma única fonte. É preciso que tenhamos a observação de várias fontes e abrangermos o todo para vermos se as explicações dadas possam realmente corresponder e explicar, né, todas as questões que possam nos passar e abarcar todas as dúvidas que vierem à nossa mente, e não se ter resposta a todas elas, no sentido de que aquela explicação não basta, falta algo. Então Kardec nos alerta muito para isso. Nós precisamos estar atentos quanto a isso, e muito atentos. O pensamento filosófico é o pensamento que investiga racionalmente, né? E ao ter essa investigação em razão, é como diferente da teologia, que é uma experiência mística, mas na filosofia vai ser uma investigação racional, apenas o uso da razão. Então, nem tudo será possível de ser palpável, né? Não haverá a possibilidade de que tudo seja palpável, de que tudo esteja ali sendo conduzido, né, de forma a se estar realmente tendo aquilo em mãos, digamos, né? E numa experiência em que afeta os sentidos igualmente, e não só de uma, mas de várias pessoas, traz muito mais do que uma investigação filosófica, né? Traz uma possibilidade empírica.
E isso vai juntando-se, né? Por isso Kardec colocar que o Espiritismo ele é ao mesmo tempo uma ciência de observação e de experimentação. Ele é uma filosofia porque vai se pensar, não é, sobre as consequências das observações e experimentações, as consequências daqueles fatos, e também dali sairão as consequências ético-morais, né? Formulando aí o que se vai se chamar de um pensamento religioso espírita, né? Então, o espiritismo ele é uma religião, uma ciência, uma filosofia dentro do método, do objeto que ele investiga. Não é simples, não é algo muito, não é simplório, né? Que é diferente do simples, né? Não é simplório como muitos desejam colocar, né? É algo muito simplório, algo que pode ser descartado, né? Isso é religião para pessoas que consideram-se um pouquinho mais de cultura, mas pessoas de classe média baixa, né? Como o filósofo Luiz Felipe Pondé, eu discordo, né, disso, né, no que ele fala, como ele coloca, né, o espiritismo na classe média baixa, né, aqueles que têm um pouquinho mais de cultura, porque o IBGE fala que são pessoas em ensino superior, ele não considera, né, esses a nós como intelectuais, por exemplo, né, eles consideram, né, que nós estamos acreditando, né, nessas bobagens de transição, um mundo melhor, coisas que ele nega. Ele é ateu e tem seus fundamentos, ele nega isso. Para não negar a espiritualidade, né? Ele não nega a espiritualidade, mas ele não confirma, né? Deus, não acredita e não aceita a existência de um mundo para além desse. Desrespeitoso. Gosto muito do Luiz Felipe Pondé, tenho comigo obras dele, como essa aqui, uma obra densa, que é de um escritor russo até que eu gosto muito, que ele faz uma análise, né, em filosofia da religião, ele fala Crítica e Profecia, a filosofia da religião em Dostoiévski. É um livro denso, uma leitura, não é muito fácil, é uma leitura acadêmica. Para quem está acostumado, como eu que leio bastante, a gente vai tirando, digamos assim, né, razoavelmente de letra, né? Mas a gente tem que prestar atenção e é muito importante que a gente fique atento a isso. Interessante que ele trata ali da filosofia da religião, né? Quando é da aula sobre filosofia da religião. E é importante que a gente, como diz Kardec, nós não nos apeguemos só aos autores espíritas, que nós também estudemos os autores não espíritas, que a nossa mente esteja aberta para que nós venhamos a não ficar somente no nosso sistema, né? Qual é o nosso sistema? Um sistema, a metodologia que o Espiritismo nos passa. E quando vierem pessoas com outros pensamentos, com outros raciocínios, nós não vamos conseguir contra-argumentar, nós não vamos conseguir dialogar, nós não vamos conseguir racionalizar determinadas questões, porque nós desconhecemos. Então, se nós somos e desejamos estudar, se somos pessoas dadas a um estudo um pouco mais aprofundado, que a gente o faça. E se não formos, sem problema também. O Espiritismo está aí para todos, não só para intelectuais, não só para doutores, para mestres, para professores, mas para todos nós que na Universidade da Vida somos alunos. Prefixo A, significando sem, né? Luno vem de luz, do latim, né? A palavra luno, né? Quer dizer luz. Então, aluno, aquele que é sem luz. Na Universidade da Vida, a cada dia nós estamos aprendendo. Então, nós somos sem luz. E vamos saindo da caverna, como já dizia o filósofo Platão no seu mito da caverna, a fim de que a luz se faça e nós não permaneçamos
como os deficientes visuais, né, que não têm a possibilidade de enxergarem a luz. Que Deus nos abençoe, que nós possamos caminhar para frente. Uma observação quanto aos deficientes visuais, é interessante que o mito da caverna de Platão precisa ser colocado de uma outra maneira, né, para eles, a fim de que eles possam se incluir, porque para o deficiente visual, na verdade, não importa, né? Tá numa caverna escura, não tá vendo a luz, sai da caverna, não vê a luz, vai sentir, bom, para ele não ver as coisas não faz sentido, né? A não ser ver no sentido de tato, usar as expressões de audição, de tato, os outros sentidos para contar sobre esse mito, né? Aí se torna realmente inclusivo para os deficientes visuais. Que Deus nos abençoe, que possamos fazer a nossa prece e encerrarmos esse momento de agora. Deus nosso Pai, estamos aqui agradecidos, Senhor, por mais um momento em que nós estudamos, em que nós buscamos pensar sobre a escrita que hoje lemos, sobre os raciocínios que em nós foram despertados pela leitura de hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos deixe-nos no seu influxo de paz. Assim seja.